Olá, amigos, amigas. Vamos falar deste vídeo sobre a seriedade e a continuidade que devem ter as políticas públicas. Elas não devem ser, no meu modo de entender, sempre, objeto de exploração das pessoas, um ato único de uso midiático e sem consequências após aquele ato. Eu falo isso pensando no que ocorreu na cidade de Araraquara a semana passada, cidade de Araraquara, próxima a Jaboticabal, semana passada, no final de abril de 2021, em que, a mando do presidente da República, o presidente da CEAGESP, da Central de Abastecimento do Estado de São Paulo, organizou com um forte esquema policial, até agora não entendi por quê, né? Um forte auê, uma caravana, um comboio, melhor dizendo, que se deslocou do CEAGESP em São Paulo até a cidade de Araraquara para distribuir, após uma imensa propaganda na região, cerca de 100 toneladas de alimentos. Eu vi, inclusive, a entrevista do presidente do CEAGESP, um coronel, esqueci o nome, um despreparo completo em relação ao que é política pública. Estava ali para explorar o ato. Fez-se uma fila para receber os alimentos vindos do CEAGESP, uma fila, as pessoas passaram a noite na fila para receber os alimentos, e se explorou mediaticamente a situação de miserabilidade das pessoas, o fato das pessoas irem atrás de uma cesta de alimentos. Aliás, de várias cidades, não só de Araraquara, de várias cidades da região. E eu pergunto, por que se fez isso? Quais são os critérios usados para proceder esse ato? Nós estamos vivendo, os dados são os dados do governo federal, as estatísticas, mostram que nós, de agosto do ano passado, quando o auxílio emergencial baixou de valor, e depois acabou em dezembro, agora voltou com um valor bem menor, de agosto a fevereiro deste ano, agosto de 2020 a fevereiro de 2021, o número de pobres, as pessoas em situação de pobreza no Brasil, aumentou quase 3 vezes, de 9,5 milhões de famílias para 27,3 milhões de famílias. Então, houve um agravamento da situação social decorrente da pandemia, mas também da interrupção de uma política correta, que era o auxílio emergencial. Porque essa pandemia está a exigir dos governantes atitudes responsáveis, continuadas, coordenadas, sérias, em favor da saúde pública, e também atitudes continuadas, coordenadas, sérias, em favor do combate dos problemas sociais que estão acontecendo em todos os lugares. Mas a semana passada nós tivemos esse triste episódio de Araraquara, que me pareceu uma provocação. Acontece que Araraquara vem adotando, seu prefeito, Edinho Silva, vem adotando políticas corretas, socialmente e sanitariamente falando, enfrentamento à Covid, conseguindo reduzir o número de mortalidades, conseguindo ter programas de amparo à pobreza, de maneira contínua, de maneira responsável.
e ganhou uma projeção internacional. Araraquara é uma cidade de 220 mil habitantes, no interior do estado de São Paulo, começou a ser falada internacionalmente como um exemplo. Um exemplo, inclusive, de adotar políticas que o governo federal nega a adotar. De tomar extremos cuidados, de não sair sem máscara, de ser a favor do isolamento social, de adotar políticas de isolamento social mais drásticas quando se julgou necessário. E os resultados são evidentes. E não se está deixando de amparar a população pobre. Aí aparece um comboio de produtos do SEASA, SEAGESP, por um dia, faz um auê e vai embora. E aí a gente tem que fazer algumas perguntas. Não? A primeira é a seguinte: a cesta distribuída estava de acordo nutricionalmente falando? O que compunha a cesta? Aliás, os repórteres que entrevistaram, por que não perguntaram isso? Segundo, esse programa do CEAGESP vai ter continuidade? Esta semana, na primeira semana de maio, outra cidade está sendo contemplada com a distribuição de alimentos do CEAGESP? Ou foi apenas um auê? Um momento? Não se faz política social dessa forma. A política social tem que ter continuidade. Primeiro, não se deve expor as pessoas que estão numa situação de pobreza como elas foram expostas em Araraquara. Foram lá, filmaram, fizeram questão, foi uma grande exploração midiática, é isso. Não foi uma política pública, foi uma grande exploração midiática. O mesmo governo que se recusa a dar continuidade aos moldes do que ocorreu até julho do ano passado, do auxílio emergencial, que essa sim foi uma política de combate à pobreza com consequência, que garantiu que os supermercados, o ano passado, tivessem aumento de venda. As pessoas tiveram dinheiro, embora com tanto desemprego que existe, tiveram dinheiro para ir comprar comida nos supermercados. Essa devia continuar. Mas esse governo, que tem como ministro da Economia um senhor que fala mal a todo momento do serviço público, que torce para as pessoas morrerem o quanto antes para não ser um gasto previdenciário, que quer implantar uma política neoliberal que não deu certo em lugar nenhum e que os Estados Unidos agora, o Biden, sobre o Biden, está desfazendo. Esse governo resolveu por bem fazer um auê, um dia. Distribuir comida num dia. Como se isso fosse resolver. E a revelia do poder público municipal. Provocando o poder público municipal. E a cidade de Araraquara não é assim que se faz política pública. Política pública tem que ser uma atitude de Estado. Os governantes passam, o Estado fica. E na estrutura da assistência social no Brasil, está bem definido. As ações de ponta devem ser executadas pelo poder público municipal. É o poder público municipal que tem que organizar, por exemplo, o cadastro único, o CAD único, o levantamento das pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza do seu município. E a partir desse levantamento que as políticas sociais têm que ser encaminhadas. Não é simplesmente chegar um dia, distribuir comida e ir embora. As pessoas vão ficar lá. As pessoas têm. A necessidade é contínua, nesse momento é muito forte. Então, seria muito importante que a gente tivesse maior responsabilidade, maior seriedade na condução da política pública no Brasil. Combate à fome não é um dia, dois, três.
é direto. É direto. E, nesse momento, a intensidade com que as autoridades enfrentam isso tem que ser maior, porque nós estamos numa situação social mais grave. Lamento ter visto as imagens que eu vi a semana passada. Lamento que a política pública no país, na cabeça de algumas pessoas, esteja confundida com a exploração dos mais pobres e com o uso midiático indevido de ações que não duram mais que uma chuva de verão. Até uma próxima.